Setor sucroenergético, totalmente relacionado aí com o combustível que você coloca no seu carro, na sua máquina, enfim, mais ligado ao etanol, né, Janaína? Isso aí, tá no açúcar que você consome também, tá em todo lugar, tá na bioeletricidade, nós vamos entender. Cana de açúcar, é esse o assunto. Fica por aqui, eu já apresento o nosso entrevistado, sem muita enrolação, né, Pedro? Ele é engenheiro civil com MBA em gestão empresarial. Ele é vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, presidente executivo do CIFAEG, Sindicato da Indústria da Fabricação de Etanol, do Estado de Goiás também, e do CIFAçúcar, Sindicato da Indústria de Fabricação de Açúcar, aqui também do Estado de Goiás, desde 2007. Eu tô falando dele, André Rocha. Seja bem-vindo, uma honra ter você aqui. Obrigado, Janaína. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, doutor André. Que isso. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês, aqui, com todos que nos acompanham. Só pra gente, antes de entrar nesse mundo da cana-de-açúcar, a gente entender como é que é o cenário, como que o Brasil se posiciona nessa produção, que é um país muito importante, né, quando se trata de cana, né? O Brasil, acho que quando se trata de agro, né, ele é importante em tudo, né? O Brasil é um grande produtor de diversos produtos agrícolas e pecuários, né? Então é um grande player no mercado mundial, seja como produtor e seja como exportador, além de ter, logicamente, também um grande consumo em virtude da nossa população. Mas o Brasil é, de longe, o maior produtor de cana-de-açúcar, né? Nós produzimos aí, nessa última safra, que se encerra agora no próximo domingo, dia 31 de março, nós vamos produzir praticamente 700 milhões de toneladas de cana. É um número assim, muito superior ao segundo colocado, que é a Índia, né? Se nós somarmos aí a produção de Índia, Tailândia, Austrália, África do Sul, o próprio Estados Unidos produz um pouquinho, ainda não consegue chegar aí em 40%, 50% da produção brasileira. Então o Brasil é um grande produtor da cana. A cana está presente no Brasil praticamente desde o descobrimento, né? Foi um dos grandes ciclos que nós tivemos de riqueza, além do pau-brasil. Nós tivemos o açúcar, né? Inclusive na época da invasão holandesa, e depois o café. Mas a cana depois teve um advento, além do açúcar, né? Que foi inclusive o início da produção não só do Brasil, mas do Centro-Oeste, né? A primeira indústria que foi montada aqui em 53, em Santa Helena, dentro da marcha do Oeste, governo Vargas, era uma indústria de açúcar. Nós até fazer um comentário assim, nós chamamos tudo de usina, né? O nome comum, mas na realidade usina seria só aquela que faz açúcar, né? A que faz só etanol seria destilaria, porque não são todas que fazem os dois produtos. A gente precisa ter uma fábrica de açúcar para transformar o caldo no açúcar, mas no linguajar comum tudo são usinas. Depois, em 64, se instalou uma segunda usina também para produzir açúcar, ali na cidade de Goianésia, né? Hoje ela é chamada de usina Goianésia. E depois, na década de 70, com o Proálcool, várias destilarias foram, né, criadas aqui no Brasil, no final dos anos 70, início dos anos 80, né? Depois nós tivemos aí os carros movidos a álcool, e aí isso aí conseguiu dar um crescimento para o setor. Depois teve uma crise do setor, pararam de fabricar carros a álcool, e aí o setor mergulhou também numa nova crise. Então várias destilarias foram fechadas, né? Ficou o setor basicamente para produzir açúcar e para produzir o etanol anido, que é aquele que é misturado na gasolina. Até que em 2003 inventaram os carros flex. E aí deu uma nova dinâmica para o setor. Novamente o setor voltou a crescer, voltou a ter investimento. O setor dobrou de tamanho. Nós passamos de 2003 com uma safra de 300 milhões de toneladas de cana para 600 milhões de toneladas de cana em 2010. Então houve esse crescimento exponencial, sobretudo entre 2003 e 2008. E sendo que entre 2003 e 2008, o estado que mais recebeu investimentos foi o estado de Goiás. Nós éramos, na época, o quinto produtor de cana-de-açúcar e viemos crescendo até nos tornarmos segundo produtor de cana-de-açúcar, posição que nós estamos perdendo nessa safra. Então, a partir dessa safra, nós estamos nos tornando terceiro produtor de cana-de-açúcar. Minas Gerais nos superou, mas somos ainda um player muito importante, porque somos o segundo produtor de etanol. A cana no Brasil, nessa safra, 51% virou etanol, 49% virou açúcar, né? Houve, em função de quebras de safra de açúcar,
na Índia e na Tailândia, né? A Tailândia é um grande exportador de açúcar. Então, o Brasil conseguiu pegar esse mercado. Tivemos uma safra recorde, quase 42 milhões de toneladas de açúcar, 38, agora com a safra do Nordeste, 40 bilhões de litros de etanol no total. Então, essa é a safra que nós estamos fechando. Como eu disse, uma safra de 700 milhões de toneladas, uma safra recorde. E Goiás ainda continua como o segundo produtor de etanol, né? Nós só perdemos para São Paulo. E somos o estado que tem mais usinas, quer dizer, mais unidades industriais. Entre usinas e destilarias, nós ainda somos o maior, mesmo Minas nos tendo ultrapassado. Uma outra novidade é que nos últimos anos cresceu a produção do etanol a partir de grãos, sobretudo do milho. Mas se faz também um pouquinho de sorgo, e já temos projetos de construção de etanol a partir do trigo, lá no Rio Grande do Sul, né? E de sorgo e milho no Maranhão, sorgo e milho no Mato Grosso do Sul, mas hoje o grande produto é o milho, né? Quando a gente fala grãos, ainda 99,9% por enquanto é milho, mas hoje o etanol de milho já representa em torno de 22% da produção de etanol total no Brasil. Ele vem crescendo muito, sobretudo no Mato Grosso. Goiás, até ano passado, era também o segundo produtor de etanol de milho. Fomos ultrapassados pelo Mato Grosso do Sul, mas somos o terceiro estado produtor de etanol de milho, sendo que as maiores unidades flex, que são aquelas que produzem cana e milho, estão aqui no estado de Goiás. As 3 maiores unidades flex que existem hoje em processamento no Brasil são goianas. E é considerado, por exemplo, o etanol de milho está dentro do setor sucroenergético também, é a mesma coisa. Sim, nós até começamos agora a chamar de bioenergético por causa disso, porque o sucro fica relacionado à cana, né, em função da sacarose do açúcar. Porque da cana eu faço açúcar e do etanol. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no milho a gente só faz nessas indústrias a gente só faz o etanol de milho, e junto do etanol de milho nós temos outros 2 produtos, né, que são derivados desse etanol de milho. Nós temos os DDGs, né, que é uma proteína, né? O milho tem em torno de 5 a 6% de proteína. Quando a gente transforma ele em DDG, nós passamos a ter de 35 a 52, 53% de proteína. Então, é uma proteína equivalente ao farelo de soja, que o pessoal também utiliza, sobretudo, como alimentação animal. Então, o DDG ele vem para substituir o farelo de soja, e nós temos também o óleo, que também é utilizado também para alimentação animal. Mas são produtos, uma espécie de subprodutos. Não vou falar subprodutos porque são produtos derivados do etanol de milho. Então, quando nós estamos produzindo o etanol de milho, nós produzimos o etanol, né, a energia, né, o combustível, mas produzimos também alimento. E hoje esse DDG ele é muito utilizado no confinamento bovino, no confinamento suíno, e agora ele começa a ser utilizado também na piscicultura e também para a indústria PET. A gente espera conseguir também levar ele para o mercado de aves, que é um grande mercado que nós temos. Perfeito. Bacana, André, e assim, eu vi uma reportagem também, até uma curiosidade minha, né? Que provavelmente quem acompanha o mercado do agro deve ter visto, que lá na Europa tem algumas, não sei se eu posso falar que é usina, né? Agora que eu aprendi a destilaria e usina, mas eles produzem etanol a partir de beterraba, você já viu isso? Sim, tanto o etanol, mas principalmente o açúcar, né? Porque na Europa em si, eles fazem muito açúcar, muito pouco etanol. Etanol praticamente é o residual. E lá o grande produto sobretudo na França, é a beterraba. Mas fazem também de trigo, de outros produtos. Porque na realidade você pode tirar o álcool, né? O etanol, você pode tirar do arroz, né? De outros produtos. E pode fazer inclusive também da biomassa. Você pode fazer do caroço do açaí, da casca do arroz, você pode fazer do lixo. É um processo de fermentação, né? Um processo de fermentação. Tanto é que nós temos o chamado também etanol de segunda geração, que ele é justamente quando ele é feito da biomassa. No caso, a maior fonte para a produção de etanol a partir da biomassa é a palha e o bagaço da cana. Né? Isso é muito similar à questão do biodiesel. O biodiesel, você pode fazer ele da palma, você pode fazer da mamona, você pode fazer do sebo, mas ele é mais, no caso do Brasil, ele é mais comumente feito da soja, né? Apesar que o sebo também tem uma participação relevante. E no caso do etanol, quer dizer, o maior produtor é os Estados Unidos, que faz a partir do milho, mas também por uma questão geopolítica, por isso que ele faz do milho. E depois, em segundo lugar, o Brasil com a produção do etanol a partir da cana, e agora começa a crescer a produção de etanol na Índia, também a partir da cana.
Bacana. E se a gente fosse comparar aí, ele traça um cenário, né? Conhece demais, né, o setor. Demais. Mas a gente tem um complexo soja, que é o produto mais exportado, né? Farelo, óleo e o grão. Mas também tem um complexo que agora vai se chamar bioenergético. Como é que funciona essa exportação brasileira, né? Porque é gigantesca também, né, Pedro? A grande vantagem do complexo bioenergético é que nós estamos exportando produto com valor agregado, né? A soja exporta um pouco óleo, exporta um pouco farelo, mas o grande volume de exportação de soja, literalmente em volume, mas também financeiro, é a matéria-prima, né? Natura, né? In natura, o grão. E o grande comprador é a China. É até uma questão interessante. Por que a China compra soja e não compra milho? E por que a China produz muito milho e não produz soja? Porque quem é do campo ou quem conhece aqui sabe, onde que eu planto soja, eu planto milho. Tanto é que comumente você faz a primeira safra, você planta a soja, a segunda safra aqui, o Brasil tem essa bênção de poder fazer 2 ou 3 safras, né, com irrigação. Na segunda safra você planta o milho. E na China, por exemplo, só se planta o milho. Por quê? E a China importa muita soja, porque a soja consome muita água. Então, na realidade, a China, quando ela importa a soja, ela está importando a proteína e está importando uma água que ela não tem. Né? Então, o Brasil está exportando a proteína e está exportando uma água, vamos dizer assim, de graça. Né? Essa é uma questão. O complexo de bioenergia, o Brasil é o maior produtor de açúcar no mundo. Nós temos aí, a gente varia de 44% a 50% do mercado mundial de açúcar. E essa safra agora nós tivemos mais ou menos 50 e poucos, quase 51% do mercado mundial de açúcar veio do Brasil. Produzimos aí 42%. 51% do mercado. Nossa. É muito, hein? É muito. Então, assim, o Brasil é relevante. Então, tanto é que por mais que você considere como é uma commodity e você olha o preço nas bolsas de Londres e de Nova York, você sempre olha como commodity que são negociados em Londres e Nova York a libra e o dólar, mas o peso do açúcar vendido dentro do Brasil tem um peso, então você acaba tendo uma relação forte com o real. Por quê? Porque é muito grande. O Brasil, como eu falei, ele exporta 70% da sua produção. E tem uma outra particularidade do açúcar. O açúcar é um dos produtos, se não o produto mais protegido no mundo. Todo a Europa, os Estados Unidos, tem muita preocupação, a China, de se entrar um açúcar de fora da produção deles. Eles precisam, mas, por exemplo, a União Europeia, ela faz um sistema de cotas que ela compra açúcar de diferentes produtores, mas dá uma cota para cada um, e mesmo faz os Estados Unidos. E até uma maneira também dos Estados Unidos atuar na geopolítica. Então, os Estados Unidos compra muito açúcar do México, compra muito açúcar da América Central, com a maneira dele ajudar lá a República Dominicana, alguns países. Tanto é que a cota desses países é similar à cota do Brasil. É a mesma cota do Brasil. Alguns até têm a cota maior, o que vai contra as regras do OMC. Porque quando você estabelece sistema de cota, normalmente você dá a cota de acordo com a relevância da produção e da participação no comércio internacional. Então, na teoria, nós deveríamos ter metade da cota americana, porque nós temos metade da exportação mundial. Mas isso não ocorre. A cota nossa americana é 200 mil toneladas. Para quem produz 42 e exporta 28 milhões de toneladas, 200 mil toneladas é pequeno. Agora, você vende para lá extra cota? Vende. Só que o imposto de exportação, em alguns casos, chega a ser a 4 vezes o valor do produto. Inviabiliza. Então, é uma maneira assim, de você dificultar o mercado. Tanto é que uma das discussões nossas com os Estados Unidos é essa. Nós abrimos primeiro o mercado de etanol para os Estados Unidos, combinados que seria junto. Os Estados Unidos gastou 2 anos para cumprir a parte dele, mas a nossa expectativa é que também houvesse uma abertura para os dois países do mercado de açúcar. Quer dizer, o Brasil não tem medo e receio de competir no agro com ninguém. Né? Então, se nós abre para nós abrimos para vocês, mas nós queremos uma reciprocidade. Os Estados Unidos não aceita. Ele quer o mercado aqui, aí os Estados Unidos têm a imposição econômica, a potência que é, e aí ele vira e mexe, ele briga. Se você não me abrir para o etanol, eu não vou abrir para o aço brasileiro, para a carne brasileira, que o Brasil também tem outros interesses. Mas existe uma queda de braço muito grande, né, nessas negociações. O Brasil, infelizmente, ele tem poucos acordos unilaterais de comércio. O Brasil tem acordo unilateral com Israel, com Palestina, acho que Marrocos, mais 3 ou 4 países. Quer dizer, você pega o Chile, tem muitos mais acordos unilaterais. E você vê mesmo essa questão do acordo União Europeia-Mercosul.
Né? O grande entrave está sendo justamente por pressão dos agricultores na França, na Alemanha, tá com medo lá, né? dos produtos do Mercosul. E quando fala produto agro do Mercosul basicamente o forte é Brasil. Treme né? nas bases. Então, assim, e aí eles são muito protecionistas, têm muitos subsídios, muitas questões, mas mesmo com subsídios e com a proteção, eles têm muito problema. E além das questões... E muita demanda, né? Porque precisa muito da gente também. E muita demanda. E além existem também o que chama-se, além das barreiras tarifárias, que são os impostos, tem as não tarifárias. Coloca regras de certificação, algumas coisas que custa caro justamente para dificultar. Mas isso, né, vamos dizer assim, faz parte da negociação, das brigas, né? E o governo brasileiro tem que ter muita habilidade para poder também preservar a sua soberania. Como a gente fala assim, nós não temos preocupação, o caso brasileiro, sobretudo com o agro, nós não temos preocupação com o agro de fora, mas nós só queremos reciprocidade. Eu não vou abrir um mercado de açúcar para os Estados Unidos sem ter o mercado aberto para o açúcar brasileiro. No caso, açúcar e etanol, no Brasil, são vasos comunicantes, até porque a principal fonte produtora, que é a cana, fabrica os dois produtos. Então, por isso que tem essas discussões aí dentro das questões, aí, como eu disse, até de geopolítica também. E sobre sustentabilidade, a cana, ela tá muito assim à frente, né? Quem tá de fora do mercado não entende, mas é como se fosse um círculo virtuoso ali de produção, né? Eu queria que você falasse sobre esse círculo, que a cana é produzida e dela se aproveita, não sei se 100%, mas eu queria que você falasse sobre esse assunto que gera uma sustentabilidade muito grande, né? Bem, primeiro a cana, como você mesmo falou, no campo ela faz a captura do CO2, né? E a cana, na realidade, é como se fosse um canudo, né? Cheio de açúcar, que com o sol você faz a fotossíntese e aí você produz a sacarose. Então a gente brinca aí que a cana, você está numa usina solar, o sol vai lá e transforma essa sacarose, e essa sacarose ela pode ser transformada em açúcar, pode ser transformada em etanol e é transformada também em eletricidade, porque você com a palha e com o bagaço da cana, você faz a bioeletricidade, você faz a cogeração com bagaço, né, com bagaço e com a palha da cana. Mas além disso, hoje em dia nós estamos fazendo também com o bagaço e com a palha, nós já temos 2 usinas em operações em São Paulo e 9 que começam a construção agora, de usinas de etanol de segunda geração, onde você transforma esse bagaço e essa palha em etanol. E ele tem muito menos carbono do que do próprio etanol de cana ou o próprio etanol de milho, porque você está pegando um resíduo, por assim dizer, e está transformando. E aí não cabe nem aquela discussão do food versus fuel, porque eu estou pegando resíduo, né? Você não vai comer o bagaço. Pois então, você pega o bagaço, o resíduo mesmo ali, produz etanol dele de novo. Você quebra ele e você faz um etanol bem mais puro. E isso, inclusive, é um passo muito importante para uma coisa que a gente depois fala com mais calma, que é também para você produzir, por exemplo, combustível sustentável de aviação, o chamado SAF. Porque você tem 2 rotas para fazer o SAF. Você tem uma oleaginosa, que pode ser através do biodiesel, e a outra do etanol. Mas quando você ainda pega um etanol de segunda geração, ele tem muito menos carbono, então, no seu ciclo produtivo. Então, como você mesmo falou, a cana já é positiva, né, na questão, porque ele faz a captura, né? O etanol, ele emite menos CO2 do que a gasolina. Uhum. Tanto é que o diesel também, né? E que o diesel nem se fala. Tanto é que o próprio EPA americano, né, que é o IBAMA deles, que faz a certificação, eles consideram que nós, na conta deles, 70% a menos o etanol de cana e, no caso do etanol de milho, 30%. Porque o etanol de milho deles, ele tem metano para gerar energia nas usinas. Aqui no Brasil, o etanol de milho usa biomassa. Então, o etanol de milho é tão bom para descarbonizar quanto o de cana. Mas a cana, ela tem essas vantagens de você ter o bagaço e a palha, e com eles você fazer ou a cogeração ou você fazer o etanol de segunda geração, que deve começar a ser feito, mas logicamente você precisa fazer investimentos, fazer uma fábrica de etanol de segunda geração, é uma outra indústria, é cara. Por exemplo, a Raízen está construindo, tem 2 prontas e está construindo mais 9. Essas 9, inclusive, entraram agora no PAC 2, cada uma delas é um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então você gera muito assim, e basicamente na indústria. Eu não estou nem falando no caso, porque quando você faz um investimento numa indústria, né, numa usina de cana, você faz ainda um investimento grande no campo para plantar a cana.
Já o milho não. O milho eu faço um investimento na indústria e eu compro o milho como uma commodity, né? como uma trade compra, não quer saber a originação, comprei aqui, armazenei e vou produzir. A cana não, eu tenho que plantar perto de um ciclo da usina, tem que cuidar daquilo lá, tem um ciclo grande, né? É uma safra longa, né? Você, 8 anos, né? É isso, depois você renova e tudo mais. Mas além disso, tem uma outra questão. As usinas, né, que fazem o etanol com a cana, você tem um outro produto que é a vinhaça, que muitos anos atrás era desperdiçado, jogada fora, e depois ela começou a ser utilizada para fertirrigação. Fonte de potássio, né? Fonte de potássio muito boa e tudo mais. E o que o pessoal começou a perceber? A vinhaça tem muito metano nela. Então você consegue fazer capturar o gás da vinhaça, né? Você coloca ela numa lagoa, faz a captura de gás através de um biodigestor, e aí você produz um biogás. Olha aí. No primeiro momento. E aí esse biogás, eu posso ter utilização dele para transformar ele em energia, então é mais uma fonte de energia. Eu posso colocar ele, e aí eu posso também transformar ele no biometano, posso purificar ele mais e transformar no biometano. Aí o que eu posso fazer? Eu posso utilizar ele em máquinas agrícolas, trator, tal, na colheitadeira que já movida a tem no biogás, mercado, que já né? tem no mercado, e também em ônibus e também em caminhões, que também já tem, mas assim, ainda está muito... Tem incipiente, está muito no início. E a terceira questão que eu posso fazer, quer dizer, aqui é um pouco mais difícil, mas já é estudado, é eu canalizar esse gás e oferecer para uma indústria que vai deixar de queimar ou um gás natural, ou usar eletricidade, ou fazer o próprio caldeira, né? A própria caldeira e utilizar o biogás. Então, por exemplo, isso lá em São Paulo, que você tem as redes de gás lá da Comgás, do gás brasiliano, já tem investimentos maiores lá. Mato Grosso começou um investimento grande lá na usina Itamaraty. Aqui em Goiás nós temos 2 usinas que já produzem o biogás, não o biometano. Que nós temos a Nova Galha ali em Paraúna, mas bem perto do município de Acreúna, e temos a Jales Machado, a unidade Otávio Lage, do grupo Jales Machado, lá em Goianésia, que também está produzindo. Né? A Jales tem até plano de depois talvez vender isso aí para a Anglo América, que está ali perto. E para as outras empresas é interessante, porque além de você conseguir comprar um produto mais barato do que o gás em si, eu estou utilizando o biogás biometano é verde. Então, para o meu ISD ainda vai mais, estou usando energia limpa, né? Então, tem essa vantagem. Então, tudo isso aí, você pega na cana. Além de você utilizar também as tortas de filtro, que normalmente é um subproduto de quem faz açúcar, você utiliza também para adubação. Então, a cana é uma verdadeira... usina quando você vê a verdadeira aplicação da lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tudo se transforma. Né? Ainda tem as leveduras que você faz lá também, você utiliza ela também para alimentação. Então, assim, você tem um campo muito grande. Tem o aguardente também, que faz a... Você tem até a cachaça. E tem também, na área de sanitantes, né? Você tem o álcool gel, você tem o álcool 70%, você tem o álcool para a indústria química, para você utilizar, seja na indústria alimentícia, seja na indústria de cosméticos, né? Perfumes, essas coisas mais, né? E você também tem uma utilização, lógico, esses álcools neutros, que você utiliza ele também, por exemplo, para fazer o que a gente chama de álcool química. Né? Então, por exemplo, você produz aí muitos plásticos, você vê algumas empresas, a Coca-Cola mesmo fala, minha garrafa plástico é plástico verde, quer dizer, ele é feito a partir do etanol e não a partir do nafta, né? do fóssil. Então, mas assim, isso aí é mais restrito, a produção ainda é pequena, né? Mas hoje o mundo está cobrando muito essa questão do carbono. E o carbono não é só o carbono no escapamento do carro, que é importante, essa cobrança, até porque na matriz de transporte que você tem um maior consumo de carbono. Mas na fabricação de tudo, desde a fabricação da capinha do celular, dos componentes do celular, né? As empresas hoje estão mostrando isso. Eu estou usando um componente cada vez com menos carbono. E isso é o dever de casa que elas estão fazendo, porque se a gente tem um acordo de Paris, se a gente está preocupado com as mudanças climáticas e cada país tem que fazer o seu esforço individual, o esforço é do país, mas você tem que ter o esforço do Estado, você tem que ter o esforço do município, você tem que ter o esforço das empresas e você tem que ter o esforço dos cidadãos. Senão você não consegue atingir esses objetivos como um todo. No caso das empresas, no caso dos estados, eles inclusive se ajudam aí a
a melhorar a rating delas, valorizar ações, captar recursos mais barato, fazer um seguro mais barato. Né? Quer dizer, quem hoje tem um ISD destacado, seja na governança, na sustentabilidade ou na questão ambiental e social, acaba tendo diferenciais, né? Então, hoje você tem um diferencial porque eu tenho o ISD bom. Amanhã o diferencial é não ter o ISD. Como vai virar uma commodity, o diferencial é todo mundo. Quer dizer, todo mundo vai ter, quem não tiver vai ter um diferencial negativo. E aí você tem que dar um passo seguinte aí para fazer alguma coisa melhor. Bacana. Esse cenário de transição energética, como você muito bem já adiantou, o Brasil larga na frente quando o assunto é cana, né? Porque se for comparar em relação a outros países, esse cenário assim de transição de combustíveis fósseis ainda está muito atrás, né? E na realidade, assim, quando a gente olha, por que o Brasil hoje tem algumas vantagens? Bem, primeiro, o Brasil tem o maior percentual aí de florestas, né, de área verde do mundo, né? Seja, os fazendeiros fazem um grande trabalho aí, você tem uma preservação de, no mínimo, uma reserva legal de no mínimo 20%, alguns lugares 50%, alguns lugares 80% de vegetação preservada, você tem a questão de cuidar das APPs, das matas ciliares e tudo mais. Então, isso já é um diferencial do Brasil. Segundo, nós temos a nossa matriz energética muito limpa. Nós temos aí as hidrelétricas, as PCHs, nós temos aí a fotovoltaica, a eólica, temos aí a biomassa. Então, nós temos uma matriz elétrica de 86%. Quando nós vamos para a matriz energética, o Brasil também tem a maior, em torno de 48%. Por quê? Porque aí você junta na matriz elétrica, você soma o que você utiliza de combustíveis. Então, assim, o diesel, infelizmente, ainda tem um peso grande no Brasil, como tem no mundo. Então, você tem o diesel, você tem a gasolina, tem o etanol, mas o diesel e a gasolina são fósseis, né? Então, o Brasil sai na frente com isso. Ele tem aí uma experiência de quase 50 anos com etanol, né, que inclusive isso ajudou. O Brasil foi quem ajudou a implantar o sistema, né, de biocombustíveis dos Estados Unidos, que hoje não é só etanol, também tem um biodiesel. Mas assim, o problema é que os Estados Unidos, além de ter dinheiro pela economia que ele tem políticas públicas bem centradas e políticas públicas de Estado. Não quer saber se é democrata, se é republicano. Você tem a política e vai cumprir. Lógico que você tem no caminho, de vez em quando, alguns problemas. Teve uma crise lá em 2008, só que a crise lá em 2008 foi uma crise econômica, apareceu um shale gas, né, interrompeu um pouco as coisas. O Brasil, da mesma forma que o Brasil, na época, descobriu o pré-sal e mudou também a ótica dele, ver um pouco esse lado. Depois nós tivemos, logicamente, uma pandemia que afetou o mundo todo, mudou hábitos e uma série de coisas. Mas o fato é que hoje eles têm essa preocupação e nós estamos nos acertando. Eu falo nos acertando assim, se nós temos a questão das reservas legais, se nós temos a questão dos biocombustíveis, que nós somos um grande produtor de etanol, mas tem a produção de biogás, tem o bioquerosene e temos o biodiesel, né? O Brasil tem uma possibilidade muito grande de incrementar a sua produção de energia, mas ele precisa, porque o Brasil, infelizmente, ele é importador de energia. A gente importa gás da Bolívia, da Argentina, a gente importa energia elétrica do Paraguai, né? O Paraguai, metade da energia de Itaipu é Paraguai, metade é brasileira. Dos 50% do Paraguai, nós compramos 90% da energia do Paraguai. 10% dessa energia gerada, eles utilizam no país, que dá os 5%. Então, quer dizer, mais ou menos 45% de Itaipu nós compramos e os outros 50% são nossos. Então, nós compramos uma quantidade relevante de energia. Eu brinco que a gente só não compra vento. O resto a gente compra, porque a gente importa diesel, a gente importa gasolina, né? Já houve momentos de importar, inclusive, etanol. Solar a gente... o solar também é nosso também. Não precisa não, né? E por quê? E o Brasil é um exportador de petróleo, mas é um importador, sobretudo, de diesel. Por que isso? Por conta da qualidade do petróleo brasileiro e pelo fato de a gente não ter a capacidade aqui de refino. Então, a gente vende um óleo bruto e compra um óleo refinado, né? Então, assim, eu vou vender um produto um pouco mais barato, em termos de valor agregado, estou comprando mais caro, né? Mas nós temos uma vantagem de tudo isso. Por exemplo, você pega a Europa, hoje você pega os veículos na Europa, são basicamente a diesel. Aqui, nós temos a quantidade de diesel na frota de veículos leve é muito pequena. Mas tem, quer dizer, e não deveria ter,
assim, é um absurdo você ter veículos pequenos importados, você comprar aí alguns carros, uns Land Rovers a diesel. Na minha opinião, é um absurdo ter. Mas para que ter? Entendeu? Até que caiu demais, né? Assim, o carro a diesel, o pessoal não tá buscando mais, né? Porque o custo-benefício... Mas ele caiu porque o preço virou o preço real. Porque o diesel sempre foi subsidiado, sempre teve foi abaixo. Sempre teve as menores alíquotas por causa do agro também, né? Por conta do agro e por conta do frete e do transporte público. Então você não separava, quer dizer, o mesmo diesel que movimenta aqui o ônibus urbano, né, dentro da cidade, transporte coletivo, e o caminhão que faz o frete, e as máquinas do agro, e também as máquinas da construção nas estradas e tudo mais, era o mesmo diesel que vai na caminhonete do pecuarista e vai na Land Rover do pecuarista ou não. Então, assim, muita gente surfava nisso tendo combustível. Quando teve essa questão do preço do diesel, aí veio todo esse problema aí da geopolítica, Oriente Médio, a guerra da Rússia com a Ucrânia, com Lava Jato. Aumentou o valor do barril do petróleo, e quando isso ficou exposto num momento que ficava difícil para o país segurar isso, como o diesel ficou muito caro, aí o pessoal começou a fazer conta, porque assim, o veículo é mais caro, mas tudo bem, o veículo tem uma longevidade e tudo, mas o cara começa a fazer a conta seguinte: quanto que eu rodo no meu carro? Compensa o tanto que eu pago mais caro, e fora que agora o combustível está mais caro, né? O diesel está mais caro que a gasolina, comparando, o etanol nem se fala. Então isso logicamente mudou um pouco, mas isso é a realidade do Brasil. Agora você pega a Europa, a frota ainda é a diesel. Você pega os carros pequenos todos. A diesel. Quando você vai para os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos você não vê diesel, inclusive as caminhonetes, que lá nos Estados Unidos você pega as caminhonetonas grandes, as F-150, a Ram, não sei o que, é tudo a gasolina. GMC, né? Tudo gasolina. Então é o contrário. Lá é um grande consumidor de gasolina, na Europa é um grande consumidor de diesel, e o Brasil, graças a Deus, você tem o diesel e tem a gasolina, mas você tem o etanol com participação relevante. E que ainda tem também essa importância, além de tudo isso que a gente fala, da parte ambiental, e quando a gente fala parte ambiental, nós não podemos descasar a parte ambiental do que diz respeito à saúde pública. Né? Você hoje, um dos grandes problemas que você tem, nós vimos isso na pandemia, são doenças pulmonares. E a poluição, ela agrava muito isso. Né? Então, quando você pega, assim, quem conhece, você vai em São Paulo, você vai em Pequim e você vai em Mumbai, na Índia, você vê cidades do mesmo tamanho, por assim dizer, e quando você vê a qualidade do ar, nem se compara. Tem muito mais partículas por milhão nas outras cidades que não... Assim, tanto é que você pega as 50 cidades mais poluídas do mundo, é China e Índia. Você não tem cidade brasileira, São Paulo está lá atrás. E por que São Paulo está? Justamente porque o consumo lá de etanol é alto. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, quando começou o rodízio em São Paulo, 20 anos atrás, por que tinha um rodízio? O rodízio era pela qualidade do ar. Então teve que se fazer um rodízio na época do inverno para melhorar a qualidade do ar. Aí o pessoal começou a gostar, falou, o trânsito deu uma melhorada, né? Você tira 20% dos carros aí, na média por dia, deu uma melhorada. E aí continuou, mas assim, hoje você já não tem o problema da qualidade do ar, justamente porque começou a própria gasolina brasileira melhorou, quer dizer, além da questão de você começar a misturar o etanol nela e aumentar essa mistura, hoje já está em 27%, dentro em breve em 30%, mas você tirou uma série de solventes, uma série de coisas da gasolina e do diesel, melhorando, né, se adequando até a padrões mundiais em termos de poluentes, né? E fora que, se você for combinar aí, a galera faz as contas, né, Pedro? Todo mundo que tem um carro pequeno gosta de fazer a conta gasolina e etanol sempre ali. A regrinha dos 60%. Sim, 60, 70, né? 70%. E na verdade virou um número mágico, porque a conta não é essa. Primeiro que os motores dos carros melhoraram, e vai muito assim, do carro, e vai muito da maneira que você dirige. Eu dirijo de uma maneira, Janaína outra, você outra. Então, assim, cada um de nós, e às vezes até os trajetos. Eu tenho um trajeto que eu tenho menos congestionamento, eu tenho um consumo. Eu tenho um trajeto que é com muito congestionamento, tenho outro consumo. Eu dirijo mais, eu rodo mais. Não, eu rodo menos, meu trajeto é pequeno. Então, isso varia. Mas nós já temos estudos aí com o Instituto Mauá, que você tem de 72 e 75, você já não tem os 70, né? Mas é difícil você conseguir colocar isso. Tanto é que uma das premissas, agora teve uma coisa interessante, né? O governo federal, ele está soltando 3 projetos que são conectados,
né? É o projeto da transição energética, inclusive foi relatada pela deputada Marussa Boldrin, aqui de Goiás, e foi aprovado na Câmara, falta para o Senado. Nós temos o projeto do combustível do futuro, que foi relatado pelo deputado Arnaldo Jardim, também já foi aprovado na Câmara. E temos agora o projeto do Mover, que é a mobilidade verde. Eles são interligados porque eles dizem respeito às mesmas questões. Então, em linhas gerais, por exemplo, você vai aumentar a presença do biodiesel no diesel, quer dizer, o que estava previsto e que houve um recuo no governo anterior, porque era para já estar hoje no B15 e teve um recuo para B10, agora já está no B13 de novo. Ano passado subiu para B12 e agora B13, mas você vai escalonar até subir esse aumento da mistura do biodiesel, aí chegando aí, passando aí dos 20%, 25%, mas até 20% já está previsto de você gradativamente subir. Da mesma forma, o etanol, se subir de 27 para 30 a mistura. Isso é bom porque você dá octanagem, o etanol tem muito mais octanagem. Hoje o etanol é mais barato que a gasolina, então isso ajuda a reduzir o preço da gasolina. Você tem menos imposto de etanol, então isso ajuda a reduzir o preço da gasolina, além da questão da emissão do CO2. Mas você também vai começar a fazer os testes nos carros para efeito de comparação. Porque, por exemplo, hoje, quando você pega seu carro e vê tudo que é feito nele de teste, os testes são feitos com a gasolina misturada a 22%, que nem existe mais. Há muitos anos você já tem a mistura com 27, você tinha com 25, né? Com 27 nós já temos aí 6 anos que nós já temos essa mistura. Não, 6 não, nós estamos indo para o 8º ano com a mistura de 27. E com 25, então assim, já tem mais de 15 anos e até hoje você tem o parametrizado com 22. Então, em breve nós vamos parametrizar com 30, que é a mistura real. E aí você vai poder fazer. E o governo teve uma questão muito inteligente, que o governo, para incentivar a indústria automobilística, em alguns momentos, teve o programa Inovar Alto, depois o Rota 2030, né, em governos anteriores, ele sempre incentivava, mas assim, em alguns momentos ele não preocupou tanto com a eficiência do motor. Ele incentivava porque estava passando por uma crise, como veio o Inovar em 2008, e você via, por exemplo, o carro flex de 2003 e 2013, pequenas modificações, tirou só aquele tanquinho de gasolina nele, o resto era o mesmo carro, né? A Rota 2030 também. E agora o governo falou, não, agora eu vou premiar a eficiência do motor, mas eu vou premiar a eficiência com relação à poluição. O que poluir menos vai ter menos imposto. O que poluir mais vai ter mais imposto. Então isso é para preservar a saúde pública e o meio ambiente, para você incentivar, inclusive, pesquisa, tecnologia e tudo mais. E aí o Brasil está sendo o primeiro país a adotar um conceito interessante que chama-se olhar a produção de um carro do berço ao túmulo. O que é o berço ao túmulo? Então vamos voltar no sistema atual. Muita gente tem uma propaganda bacana, eu tenho um carro elétrico, ele não polui nada. Mas como que ele não polui? Não polui, não sai nada no escapamento lá, não tem nem barulho, então é uma maravilha. Mas isso não é verdade. Você está olhando só do tanque à roda. Como é que eu abasteço esse carro elétrico? Tomada. Né? Eu abasteço na tomada. E de onde que vem essa energia? Porque se eu abasteço ela aqui no Brasil, eu tenho uma matriz energética de um jeito. Se eu abasteço ela na China, fui lá na China. Então você chega lá no centro de Shenzhen, chega em Pequim, chega em Xangai, bacana, cheio de carro elétrico. Realmente você não vê aquela fumaça saindo do escapamento. Mas você vai, você anda um pouquinho dentro da própria cidade, na periferia, você tá lá a térmica, a carvão, moendo lá no 12. E só poluição. Tanto é que o ppm, de poluição por milhão, por partículas por milhão, não diminui nas cidades. Então, os países chegaram à conclusão seguinte: olha, o tanque e a roda não vai resolver o problema da poluição. Eu posso tirar do centro, mas vou jogar para a periferia, vou jogar em algum lugar. A matriz elétrica da China não mudou, continua o carvão. A matriz elétrica dos Estados Unidos, da Europa, não teve mudança nisso. E no Brasil, isso pode, se fosse o caso, isso poderia inclusive sujar a nossa matriz elétrica. Que, como eu falei, se o Brasil hoje ele está precisando importar energia, se eu precisar de mais consumo de energia, eu vou ter que usar térmica a óleo diesel, né? Eu vou ter que acabar poluindo, porque nós não temos velocidade. Quer dizer, o Brasil não tem cultura de ter uma usina nuclear que é limpa, mas não tem essa cultura. Hidrelétrica é cada vez mais difícil de fazer, e são projetos demorados também. As PCH você ainda faz, mas assim, são mais rápidos, porque você tem menos lago, né? Menos área de inundação.
Aí você fala assim, mas eu tenho a eólica. Tem, mas a eólica eu preciso ter vento. Não é todo lugar que eu tenho vento. Eu tenho que fazer uma linha de transmissão que é grande, longa, cara e demorada a ser feita. O fotovoltaico é bacana, mas também a própria placa fotovoltaica gasta muito CO2 para fazer. Então a gente tem que pensar nisso. E a realidade da China é uma, a realidade da Europa é outra, a realidade dos Estados Unidos é outra, a realidade do Brasil é outra. Então, o Brasil falou, tanque a roda não funciona. Aí vamos pensar, poço a roda, que aí eu pelo menos, o que é o poço? Da onde que vem a energia? Aí eu começo a olhar e começo a ver, peraí, na hora que eu começo a olhar poço a roda, esse carro aqui elétrico que era bonitinho, que não polui nada, já polui um pouco. Então, por exemplo, o carro elétrico lá na China ou na Europa emite mais CO2 do que o carro flex do Brasil. Entendeu? Não estou nem falando do que eu gasto para produzir o carro. Porque, para você ter uma ideia, o mesmo carbono que eu produzo um carro elétrico, se eu fizer igualzinho, pega um Jeep, eu fiz um Jeep aqui elétrico, né? O carbono que eu gasto para fazer um Jeep elétrico, ou um Peugeot 208, qualquer um carro elétrico, eu faço 54 Jeeps flex. Ô, louco. Com o mesmo carbono. Ou 6 híbridos. Então, assim, eu gasto 6 vezes mais carbono do que um híbrido. Perfeito. E 54 vezes mais do que um negócio. Então, assim, eu estou falando para fazer. Por isso que eu venho no conceito do berço. O berço, o que eu uso para fazer? Porque eu tenho que olhar o seguinte, eu quero incentivar o carro elétrico, eu quero incentivar o carro híbrido, beleza. Mas o que isso vai implicar para mim em consumo, para mim, minerais? E da onde que vão vir esses minerais? O que eu vou gastar de energia e de CO2 para produzir um mineral desse? Mas eu vou então precisar fazer vou fazer torre eólica offshore. Tudo bem, então eu vou fazer uma torre eólica offshore, né, que é no litoral, além das questões dos impactos que tem na vida marinha e tudo mais, que eu não vou nem discutir aqui, mas vem cá, e para fazer uma torre dessa? Quanto que gasta? O que eu gasto de cobre? O que eu gasto, né, de metais para fazer isso? De combustível para chegar lá. O combustível é um dos grandes, porque para você carregar uma torre dessa, parece que são 4 ou 5 caminhões para fazer. Isso, então tudo isso. Então, assim, eu tenho que levar em consideração isso, que o que eu vou consumir de CO2 para fabricar isso, para depois... É igual uma placa solar. Não, bacana, tá todo mundo... Na minha casa eu tenho placa solar, mas e o CO2 que eu gastei para essa placa solar? Chegar ali, né? Entendeu? Até eu conseguir... Porque você fala, não, e muito rápido eu consigo, eu vejo aqui no meu celular, eu consigo falar, eu já não estou mais pagando energia, então não tenho que... Primeiro, mas eu fiz um investimento aí de 70 mil reais ali que teve um custo, eu tenho um custo do dinheiro, eu não estou pagando energia agora, que eu pagava 1.000 e poucos reais, 2.000, né? Mas eu tenho um dinheiro ali que eu já gastei, que eu tenho aquilo que eu falo, antigamente, o carro a diesel, o diesel é mais barato que agora. Tá bom, mas eu estou pagando 50, 60 mil no carro, na época, né? Pagava 50, 60 mil no carro a diesel e comparando ele com a gasolina, que estava mais barato. Agora ele ficou mais caro, né? Então ainda piorou a situação. Então a gente tem que olhar essa situação e tem que olhar a realidade nossa, porque nós temos, não é só a agroindústria forte, eu tenho uma indústria automobilística aqui forte, né? Então, então dentro da transição energética, nós estamos também fazendo as nossas alianças globais. O que é? O mercado brasileiro de veículos, o Brasil já teve o 4º mercado de veículos, hoje é o 8º, mas já teve o 4º. É um mercado bom, mas por si só são 200 milhões de habitantes, por si só ele não se sustenta. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ir para o Mercosul, eu já ganho mais um pouco de gente. Não, mas ainda está pouco. Não, então eu vou para a América Latina, né? Do México para baixo. Opa, já tem mais substância. Aí, de repente, eu faço uma aliança, como nós fizemos com a Índia. Peraí, 1.400 bi. Aí estamos no jogo. Por quê? Porque a Índia polui muito. A Índia é muito dependente do petróleo. A Índia tem sérios problemas de energia e eu tenho a biomassa, a cogeração e tudo mais. E a Índia, eu planto cana-de-açúcar lá. E aqui no Brasil eu tenho 70 mil fornecedores de cana, que é uma massa importante, né? Proprietários rurais e tal. Na Índia eu tenho 70 milhões. Caramba. Um terço da população do Brasil. Caramba. 70 milhões. Mas, assim, terço da... 70 milhões de pessoas produzem cana lá. Só que assim... Só que não é com eficiência numa daqui, sala né? dessa eu tenho uma pessoa produzindo. Na outra, Entendi. Então assim, eu tenho produtores de todos os tamanhos. Pequenos, é diferente, né? Não é igual aqui no Brasil, né? É muito rudimentar e tudo mais. Mas eu tenho 70 milhões de pessoas. Tanto é que a Índia... A cana é um negócio muito olhado pelo governo. Ele é olhado por conta dos fornecedores de cana, que são muitos, e por conta da questão do açúcar, que
o açúcar sempre... Por que os governos também protegem o açúcar? O açúcar foi um problema para muitos durante a guerra. Ó, eu preciso... É a fonte calórica energética mais barata que existe. Então todo mundo protege e fala assim, ó, eu tenho que ter, eu não posso depender do açúcar. A Inglaterra já passou por esse problema, bombardeada, tal, cercada, não chegava nada. Eu tenho que ter aqui alguma coisa que sustenta a minha turma aqui. Então, tem essas preocupações. Então, hoje, na transição energética, a gente tem essas alianças aí. A Índia, inclusive, semana passada, começou a ter os primeiros postos vendendo 100% de etanol. Quer dizer, porque antigamente o etanol lá era só misturado na gasolina, como em vários países já são. É o caso do próprio Estados Unidos, tal, Mercosul. Mas agora ela já tem 100%. Ela já está, inclusive, destinando uma parte da cana dela para a produção direta de etanol. Porque antigamente também ela não destinava. Até eu tive lá em 2016, até 2018, você só fazia o etanol do residual. Por quê? Porque ela tinha preocupação de fazer açúcar. Até que ela viu, falou, olha, dá para fazer, além do açúcar, dá para 2020, 19 para 20, foi 20, faz um pouco de etanol, começa a diminuir a poluição, começa a misturar na gasolina, vamos diminuir a poluição aqui, vamos parar de ser tão dependente do petróleo, vamos ter um pouquinho de biomassa para fazer energia. Então, assim, nós temos essa aliança, temos aí buscando também geopolítica a questão da África, que é uma briga, mas assim, a China tem a realidade dela, tem a população dela, quer ter hegemonia, por quê? Porque ela tem o cobre, o cobalto, o lítio, ela quer ter um diferencial para os veículos dela, ela sabe que um veículo dela, se fosse disputar a combustão com a BMW ou com a Mercedes, não ia disputar, então ela tem que ter alguma coisa. Mas os Estados Unidos agora e a Europa também estão entrando no jogo, e volta a falar, todo mundo é liberal, mas desde que você não mexa no meu negócio, né? Eu sou liberal, todo mundo é liberal com o negócio dos outros, né? Você vê que agora a própria Europa falou, não, você quer vender carro aqui, você vai produzir aqui dentro. Não vou importar. O Trump já anunciou, falou, se eu virar presidente, não vai ter um carro produzido no México ou na China. Ou é dentro dos Estados Unidos, né? O Make America Great Again lá, ou não. Né? Então, assim, não sei se ele ganha e tal, mas você vê, e é republicano, é liberal, mas volto a falar. Então, hoje o mundo olha muito, mas o Brasil, volta a falar, o Brasil tem muito nessa questão de transição energética para ensinar. Lógico que também tem coisas a aprender, nós não somos dono da verdade, mas nós temos que buscar a nossa vocação para a nossa realidade. A gente tem que ter uma indústria automobilística importante, temos a indústria de autopeças, que com os veículos elétricos ou híbridos você reduz bastante, tem os trabalhadores disso, e tem o agro, porque não é só a cana, nós temos a cana, nós temos o milho, nós temos a soja, por conta do etanol de milho, por conta do biogás, né? E por conta do biodiesel. Então você tem tudo isso aí interligado. Então são questões importantes a serem observadas. E a questão do biogás, eu também não falei, foi assim, o maior produto pode ser através da vinhaça, mas eu posso fazer nas lagoas de tratamento de esgoto, nos aterros sanitários e nos confinamentos bovinos, suínos e de aves. Então são lugares importantes para você fazer, porque hoje você já libera, né, o metano de lá. Você só não está capturando e ganhando dinheiro e deixando de desperdiçar. E já partindo para o final, infelizmente, essa geração de bioeletricidade, o Brasil, na sua opinião, os próximos anos aí, deve comandar essa fila? Com certeza, assim, 10 anos atrás, a gente falava que, 10, 15 anos atrás, que nós tínhamos uma Itaipu adormecida no campo, porque a gente pensava na biomassa. Quando a gente começou a ver os nossos potenciais de biogás, nós falamos, não, nós temos muito mais do que um Itaipu no campo. Então, assim, o Brasil tem que tentar isso. Primeiro, para desperdiçar menos. Segundo, para respeitar mais o meio ambiente e mais aquilo que é limpo e aquilo que é renovável. Então, nós temos aí capim-elefante, nós temos aí a biomassa que pode vir do cavaco, né? Nós podemos incentivar a silvicultura de uma maneira geral no Brasil todo, inclusive em regiões mais carentes, para você gerar emprego e renda, uma maneira de você interiorizar o desenvolvimento. Que inclusive é floresta plantada, que inclusive é bom para o meio ambiente também. Isso, então é o que eu falo, assim, uma das coisas também que foi muito importante na questão do etanol, sobretudo depois que veio o Flex, foi quando a gente interioriza o desenvolvimento. Porque, por exemplo, você pega o caso do nosso setor, aonde que estão as grandes indústrias? Aqui, estão em Quirinópolis, estão em Aporé, Chapadão do Céu, estão em Edéia, estão em Vicentinópolis, cidades que você não tinha. Hoje, de uma maneira geral, o nosso setor é o primeiro ou o segundo empregador do município, e quando é o segundo, o primeiro é o poder público.
Então, assim, e a gente tem uma cadeia muito extensa, porque não é só... Nós temos o produtor rural, seja ele arrendante, ou seja ele fornecedor de cana, e nós temos aqui a cadeia de suprimentos que eu tenho aqui, fertilizantes, máquinas agrícolas e tudo mais. Você pega o caso de Quirinópolis se transformou, era um município 50 em competitividade do estado, depois ficou entre os 10, porque de uma hora para outra apareceu lá 10 revendas de veículo que não tinha, revendas de tratores, levam a escola do SES, do Senai, abre um hotel, amplia o supermercado, então... padaria, restaurante, então quer dizer, você mexe, a questão imobiliária tem um impacto importante numa cidade pequena, e o que a gente tem que fazer é isso, é tentar segurar o pessoal lá. Então você começa com isso, né? Aí você cresce lá, você vai crescer na região em volta, de repente você cria um polo aeronáutico, isso justifica ter voos agora para Rio Verde, voos diários praticamente, que antes não tinha. Então, sim, você vai melhorando o desenvolvimento ali, leva uma escola de inglês, leva uma faculdade. Então, isso é importante para você interiorizar esse desenvolvimento e tirar um pouco essa pressão, no caso de Goiás, da capital, né, Goiânia, Aparecida e Anápolis. Então, quando você interioriza isso aí, isso é muito bom. Isso é a mesma coisa ocorreu no Triângulo Mineiro, ocorreu no Mato Grosso do Sul, ocorreu e ocorre, né, nesses lugares também no Mato Grosso. Então isso é bom. E agora, com essa questão dos grãos, a gente vê muito também o setor também se desenvolvendo em áreas, porque como o milho ele anda, então você vê lá o Maranhão com investimentos grandes, o Pará anunciando, o Rio Grande do Sul, daqui a pouco vai ter no Acre, vai ter em Rondônia, vai ter no Amapá, entendeu? Então, assim, tanto projetos com etanol, né, a partir do milho, quanto projetos também com biodiesel. Então isso é muito importante. E você pode também ter mais um lugar para gerar energia sem ter que preocupar, porque a vantagem da biomassa é você fazer uma geração distribuída. Eu tenho a geração aqui, eu já consigo abastecer o ponto. Eu não preciso ter linhas de transmissões grandes, caras, que tem a questão ambiental. Então tudo isso vai ajudando. Então isso é muito bom para o desenvolvimento do Brasil como um todo. E até porque a gente precisa muito da questão da eletricidade. O Brasil só não teve... Nós tivemos aquele apagão, né, 2000, 2001, mas o Brasil só não teve mais problemas na área de eletricidade. Por quê? Porque o país cresceu pouco. Se tivesse crescido muito, nós teríamos problema. E todos nós queremos crescer muito. Então a gente ter essas gerações, da mesma forma, ter também ampliação de fotovoltaica, eólica, tudo é bom. E isso é até uma lição. Nós não podemos dizer que tem uma regra que o Brasil é só hidrelétrica. Aqui é majoritariamente hidrelétrica, é importante, mas vai ser difícil você construir outras hidrelétricas grandes, como já foram construídas, como já foi construída uma Tucuruí, Belo Monte e Itaipu. Vai ser difícil você fazer uma hidrelétrica desse tamanho novamente. Pode ser que seja, ok. Mas eu não posso pensar só nisso, eu tenho que pensar em diversidade. Eu tenho que ter eólica, eu tenho que ter a biomassa, eu tenho que ter a nuclear. E a mesma coisa... Veículos, vai ter o elétrico, vai ter o híbrido, vai ter o etanol, vai ter o hidrogênio. Eu quero só lembrar um detalhe, o veículo elétrico, o motor elétrico para o veículo, ele é anterior ao motor a combustão. Mas por que ele não foi para frente? Pelo problema que você não conseguia abastecer. Depois, muitos anos depois, teve uma segunda leva de fazer. Você lembra, o Brasil, o Gurgel fez um carro, o Gurgel fez um carro. Depois teve uma época que a GM fez o Bolt e tal, outras empresas lá, a própria... A Toyota apareceu com frios, mas não foi assim para frente. Aí até que apareceu um cara, gênio de marketing, etc., o Elon Musk, que fez a Tesla, que virou uma coqueluche, mas que agora está enfrentando seus problemas, né? Você vê hoje locadoras parando de comprar, porque você começa a ver, estou tendo dificuldade para revender, porque eu estou tendo dificuldade para carregar. Os Estados Unidos fez um grande programa, um baita de um programa para tentar botar fotovoltaica nas casas e não conseguiu. Estados Unidos. Juro barato, dinheiro e poder de compra alto. Agora você imagina isso no Brasil. Então, assim, você falar, eu vou gastar 1 trilhão para colocar, é 1 trilhão mesmo, não é exagero não, que eu gastaria para colocar pontos hoje de abastecimento hoje, com preço e com a realidade hoje. Vai baratear? Vai baratear. Eu espero também que em vez de você gastar 50 minutos, 1 hora no abastecimento rápido, que é 80%, que isso seja mais breve, né? O pessoal normalmente que deixa na casa, deixa a noite toda, né? Mas o abastecimento rápido é isso. Mas, por exemplo, você pega a realidade da Europa. Para você abastecer lá em Portugal um carro elétrico, um carregamento rápido, que é só 80% do carregamento, é mais caro do que a gasolina. E olha que lá está em guerra
assim, lá você tem a guerra da Ucrânia lá, o preço lá da gasolina lá é mais caro que no Brasil. O Brasil hoje está com a gasolina 17% abaixo do preço internacional e o pessoal ainda reclama do preço. Então, a gasolina lá no preço real, a eletricidade está mais cara. Então, assim, a eletricidade é um produto de luxo. Então, nós temos que pensar que a população, a maior parte da população brasileira é carente, é pobre. Então, essa é uma questão. Mas, então, assim, a gente tem que pensar, eu até acho que deveria primeiro ter se pensado no híbrido antes de se pensar numa bateria, mas quem sou eu para ensinar o Elon Musk a ganhar dinheiro, né? Então, assim, mas ele ganhou muito e trouxe uma reviravolta, trouxe alguns pensamentos, mas teve alguns modismos que agora o pessoal está caindo na realidade. Só vai ter carro a combustão 2030. Pera lá, vamos esperar um pouco mais, até porque o problema não é a combustão, o problema é o carbono. Se eu consigo ter um carro, mover o etanol, que é menos carbono do que o elétrico na China, por que eu tenho que pôr elétrico se eu já tenho essa realidade? E nós temos a inovação do hidrogênio. Tanto o hidrogênio que o etanol é transformado em hidrogênio dentro do carro, como a Nissan tem, como o etanol que você transforma ele na bomba, que a Raízen está fazendo isso em parceria com a Toyota e com o governo de São Paulo, e você abastece o Mireia com hidrogênio, mas que veio do etanol. Porque o grande problema do hidrogênio, além do preço, ele é muito combustível, muito inflamável, né? E tal, vide Zeppelin e outras coisas, bomba H e tal. Mas você está resolvendo esse problema. Então, isso a gente entende que é o futuro, até porque o hidrogênio é leve, né? Tanto é que tabela periódica ele é 1, e ele é altamente combustível, então você consegue produzir. E se você for pegar, quem lembra aí das aulas de química orgânica, C2H5OH. Então você tem 5 moléculas de hidrogênio dentro do etanol. Então você tem a capacidade de transformar esse hidrogênio, pegar o etanol e fazer essa transformação, que é o que está sendo feito ali em São Paulo, utilizando para ônibus e para o Mireia, parceria Toyota, USP, governo de São Paulo e a Raízen. Então, essa é uma questão interessante que, lógico, está começando, são as pesquisas e tal, mas a própria União Europeia está indo muito para o lado do hidrogênio, porque é uma maneira... Eles têm dinheiro para gastar. E essa transição energética, querendo ou não, lá foi acelerada por conta da guerra. Talvez uma coisa que demorasse 15 anos vai ter que demorar 3 ou 4 ou 5 por conta da guerra. Vão ter erros, vão ter gastos, vão ter isso, mas é uma realidade. Até porque eu falo, a energia mais cara é a que você não tem. Essa é a mais cara. Então, quem tem dinheiro paga para poder resolver isso. Agora, nós temos que lembrar que a realidade do Brasil, até pelas questões econômicas do nosso país, é outra, e a gente tem que se adaptar à nossa realidade. Caramba, que aula, hein? Aulas? Aula sobre energia e cana-de-açúcar. Gostou? Você gostou, Pedro? Demais, você tá doido aí. Eu nunca aprendi tanto sobre o setor sucroenergético, não, sobre o complexo do biocombustível. É bioenergético agora, né? Como eu aprendi nesse episódio. Eu prefiro, porque jornalista tem que falar, né? Sucroenergético. É mais difícil falar sucroenergético que bioenergético. Bem mais abrangente. É isso aí, espero que você tenha gostado. Muito obrigado, André. Obrigado, que prazer ter você aqui. Aula, viu? Que aula. Valeu, que isso, obrigado. Obrigado aí pelo espaço aí, sempre à disposição. É isso aí, complexo bioenergético, foi o que a gente falou aqui. Tem aquele amigo seu que tá produzindo cana-de-açúcar, ou tá no setor, ou até agrônomo, né, Pedro? Tá aí envolvido. Mercadão cheio de oportunidade. Manda pra ele aí, mercado tá cheio de oportunidades. Tem muita, eu creio que tem muita vaga para quem é dessa área sua, né? Por exemplo, se você for olhar agrônomo mesmo nessa área, é expandido pra caramba. Tem muito agrônomo nesse setor. É muita gente. Manda para alguém, compartilha aí nos grupos de produtores rurais, grupos de agrônomos, enfim. Segue também a gente nas redes sociais, @portalagro2. A gente também tá lá falando do setor bioenergético no nosso portal de notícias, agro2.com.br. E também, Pedro, tem que pagar nós, né? Paga nós, inscreve no canal aqui, ó, e compartilha esse conteúdo, né? Esparrama no mundo. Isso aí, ativa o sininho toda semana, 2 episódios deste podcast aqui que fala sobre assuntos diversos, como você viu. A gente estava falando de direito, agora já está falando de complexo bioenergético. É isso. Esse é seu último episódio antes de... Tem que ali dar a luz. Tem que ali dar a luz. Eu volto em breve, vou ali cuidar da Liz e deixar na sua incumbência. Obrigado. Comandando como sempre muito bem. Parceria de sempre aqui. Não é um adeus, é só um até logo. Até breve. Né? Vou ali cuidar da Bambina, né? Vai cuidar muito bem cuidada. Obrigado por você ter iluminado aqui a nossa bancada todo esse tempo aí. Mas eu te espero daqui uns dias. Daqui uns dias a gente vai ali virar
o povo fala, né? Já que é agro, eu era Bezerra, era meu apelido, Bezerra do campo, Bezerra do jornalismo do campo. Aí. Virei vaca solteira, né? E eu vou ali virar vaca leiteira, Uma né? vaca parida agora. Vaca parida e vaca leiteira. Em breve eu tô de Fechou. volta. Espero que você tenha gostado desse episódio e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Seja feliz, Obrigada. né? Feliz. Amém. Daquela É vez, isso né? aí.